Olá, gente. Deus abençoe sua vida que tem estado conosco ouvindo a palavra do Senhor. É maravilhoso falar do amor de Jesus. É maravilhoso aprender a palavra do Senhor. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E nessa tarde eu preparei um texto de Marcos que vem falando sobre uma mulher que ungiu Jesus em Betânia, na casa de Simão. Nós vamos ler aqui o texto e vamos falar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho. Marcos 14, 3, que diz assim: E estando ele em Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de unguento de nardo puro e de grande preço, e quebrando o alabastro, derramou o nardo sobre a cabeça de Jesus. Mas houve alguns que se indignaram dentro de si mesmo e disseram-lhe: por que se fez esse desperdício de nardo? Pois poderia ser vendido por mais de 300 denários e ser distribuído aos pobres. E se indignaram contra ela. Mas Jesus disse-lhe: deixai-a, porque a fatigais? Pois uma boa ação ela me fez. Porquanto os pobres sempre tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas nem sempre me tendes a mim. Ela fez o que podia, porque antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém, glória a Deus. Esse texto vem falando desta mulher, que ela antecipou a unção de Jesus para o seu sepultamento, como um ato profético. Certamente ela não sabia dos acontecimentos que já estavam perto para acontecer, da morte de Jesus. Então ela ungiu, chegou na casa desse homem, Simão, o leproso, né? Jesus gostava de estar onde estavam os necessitados, humildes, doentes, aqueles que mais precisavam dele, os escravos, os escravizados por Satanás. Ele estava sempre à procura de pessoas para abençoar, para libertar. Ele comia junto, ele era social, ele estava presente em muitos eventos, em muitas festividades. Então Jesus não tem igual, não tem semelhante, nem melhor do que ele, nem maior. Ele é todo poderoso, ele é lindo, ele é majestoso. Então ele estava na casa deste homem, Simão, quando ela chegou com um vaso de um preço muito caro, de 300 denários, que era um ano de trabalho dela, muito cheiroso, muito delicioso. E ela chegou, né, e derramou sobre a cabeça de Jesus. E aquele cheiro encheu toda aquela casa. Né? Todos puderam sentir o aroma daquele perfume tão delicioso. Era a adoração que ela trouxe. Ela quebrou esse vaso de alabastro, de unguento, sobre a cabeça de Jesus. Né? Ela foi uma pessoa corajosa. Ela foi uma pessoa que levou a sua adoração, aquilo que ela tinha de melhor, o que ela podia fazer. E nós, e você, o que você pode fazer para Jesus? O que você tem a oferecer para Jesus? Qual o valor que você daria a Ele? Da sua fé, da sua confiança nele, da sua reverência, do valor que Ele fez por nós na cruz. Qual valor você daria nesse sacrifício? Daria muito ou daria pouco, como Judas? 10% desse valor, 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus. Qual o valor que você daria a ele? Ele merece muito mais do que essa mulher fez. Toda a nossa vida, toda a nossa dedicação a ele, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa perseverança para ir para a casa dele, para servir a ele, para participar da ceia, dar valor a esse ato, que é o símbolo da sua morte, é a comunhão dele conosco. Então Jesus quer ter comunhão conosco, quer relacionar conosco. E nós precisamos procurar ter isso com Jesus. Então essa mulher procurou, ela foi ao encontro dele, né, e derramou esse perfume de grande valor, que era a sua adoração, que ela tinha de melhor. Ela não mediu esforços, né? Ela não pensou no preço que era tão alto,
não, mas eu tenho que guardar, é muito caro. Não, ela desprendeu o seu coração e levou, né, isso em gratidão, em amor, demonstrando o seu amor. E nós podemos fazer assim também, demonstrar cada dia o nosso amor, a nossa confiança nele, a nossa alegria de servi-lo, não abandonando o lugar de adoração, não abandonando a nossa fé, mas tendo sempre em mente que ele nos chamou, nos escolheu, ele primeiramente nos amou. Né? Muitos falam assim, eu aceitei Jesus. Não é ele quem nos aceita com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades. É ele que preparou um plano de salvação para nós. E nós devemos amar, crer. Né? Todo aquele que nele crer não será condenado. Então nós precisamos fazer crer e obedecer a tua palavra, ouvir a tua palavra, amá-lo de todo o coração, sem interesse, porque o verdadeiro amor a Cristo não busca interesses financeiros, mas sim são coisas espirituais que ele quer nos dar, que é mais precioso, que não tem preço, são valorosos, são pedras preciosas, eternas, que ele tem para nos dar, que o dinheiro não vai comprar a nossa salvação. O dinheiro não pode pagar aquilo que ele fez por nós ali na cruz, o seu sacrifício. Ninguém matou ele. Ele diz lá em João que ele deu a sua própria vida para depois tomá-la. Está escrito lá em João. Então, ele doou a sua vida em oferta, em sacrifício por amor. Não tem ninguém maior com esse amor. Não tem amor maior que oferece por você, por mim, pela sua família, pelos seus filhos. O maior amor do mundo é o amor de Jesus, expresso por nós. Cada dia ele nos expressa esse amor, cuidando, estando presente na nossa vida, alegrando o nosso coração, tendo comunhão conosco, nos abençoando. Então, sinta essa doce presença. Então, essa mulher fez um ato antecipado e Pedro indignou porque era muito caro, porque esse desperdício, isso é um desperdício. Não era um desperdício, era uma oportunidade que ela teve de levar a sua adoração. Quando nós adoramos, nós não desperdiçamos, nós só ganhamos, nós aumentamos aquilo que é de melhor na nossa vida. Então aproveita a oportunidade que você tiver, adore, exalte, glorifique, manda esse perfume de adoração, de intercessão diante do trono, do altar de incenso, né? Aquilo que você tem de melhor. Expressa, Senhor, eu te amo, de todo o meu coração eu te louvo, eu te adoro, eu tiro tempo para ti, eu preciso de ti. Então nessa tarde eu compartilho com vocês essa palavra, né? Que é uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos edifica, que aumenta a nossa fé. E Jesus disse, ela fez o que podia, ele defendeu ela. Ela fez o que ela podia, ela deu o melhor, né, o mais precioso, aquele vaso de alabastro com aquele cheiro maravilhoso que encheu toda a casa daquele perfume. Então, quando nós adoramos, a essência dessa adoração enche o lugar, impacta o lugar, né? Contamina, enche de glória, enche de gozo o nosso coração. E Jesus recebe essa adoração. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Então, dê para quem pode te abençoar essa adoração, é Jesus. Ele é merecedor da nossa adoração. E diz aqui, verdadeiramente vos digo, que em todo mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Então, ela deixou um memorial, ele deixou esse memorial dela, né, essa história dela, muito linda. Ele amou, né, porque já estava para ser crucificado e foi ela que ungiu ele para a sua sepultura. Então ficou em todo o mundo, onde se lê essa história, é contado o que ela fez, ficou para a memória. Em toda a história, nós sabemos e contamos essa história da unção dele em Betânia. Então quem adora antecipa as bênçãos. Quem adora faz história espiritual. Quem adora, né, é conhecido por Jesus. Quem adora não é esquecido jamais. Então ficou na memória para gerações o que essa mulher fez. E nós, o que nós podemos fazer? O que nós podemos oferecer? Né, o melhor ou as pessoas têm oferecido o pior, como Judas, que vendeu ele por 30 moedas de pratas.
né? Vendeu para a morte, mas não, nós devemos adorar enquanto nós temos vidas, porque Ele que deu a vida por nós lá na cruz. Ele merece muito mais do nosso louvor. Tire tempo para Jesus. Jesus te ama. Jesus ama as pessoas. Ele não importa a situação. Não importa se ninguém sabe o seu nome. Ele te conhece. Não importa a sua posição, a sua cor. Se você é rico, se você é pobre, ou se você já pecou muito, já fez tantas coisas erradas, mas Ele quer te perdoar. Ele quer mostrar quem Ele é, Salvador, benigno, bom para com todos. Ele só quer que nós creiamos nele. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Creia que Jesus vai te dar saída, vai dar solução para os seus problemas, vai te ajudar a vencer as dificuldades desta vida. Ele é aquele que venceu por nós lá na cruz. Ele está acima de todas as potestades, principados, hostes malignas. Ele já venceu essas hostes. Não tenha medo de macumba, não tenha medo da morte, do desespero, né? Muitas pessoas pensam em tirar as suas próprias vidas. Não faça isso. Jesus, Ele é maior, Ele tem saída para tudo. Ele tem solução para tudo. Confia nele, pede ajuda a Ele, que Ele vai te dar uma saída, vai te dar uma solução. Então creia, acredite nele, que Ele tem saída. Não fique nesse pânico, não fique nessa ansiedade, nesse desespero, não. Clama por Ele, clama, o nome dele é poderoso, né? Aquele que clamar pelo nome dele, em nome de Jesus, as forças do mal vão ser retiradas. Quando você clamar, fala em nome de Jesus, eu expulso todas essas forças negativas que têm aprisionado a minha mente, a minha vida, que tem posto palavras negativas no meu caminho, que tem me amaldiçoado. Está expulso em nome de Jesus. Sempre faça isso em nome de Jesus. E vocês vão ver que Jesus vem ao teu socorro, ao teu encontro, te dar a vitória. Então, Deus abençoe a sua vida grandemente nessa tarde. Seja um vencedor, não seja um derrotado, não tire a sua vida, não se desespere, porque Jesus, Ele é a própria vida. Ele nos enche dessa vida, dessa coragem para vencer as dificuldades dia após dia. Então, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.